Boa noite, Eduardo. Prazer tê-lo conosco aqui hoje. Seja bem-vindo. Esperar um pouco. Opa, boa noite, gente. Povo abençoado de Deus. Sintam-se em casa. Esperar mais um pouco. 5 minutinhos aí para o pessoal ir chegando. Estar compartilhando algo de Deus aí com vocês. Aí, como é que foi esse dia de vocês? Como é que tá sendo? Esse dia dos namorados? Hoje é o dia da média, gente. Se não fizer a média hoje, fica pior do que a pandemia. Glória a Deus, né? Flávio, a paz, meu irmão. Gente, o áudio tá chegando bem para vocês aí, tá bom? Dá um retorno só para eu saber. Bota um joinha aí se o áudio estiver chegando bem, só para a gente saber aqui se está tudo funcionando direitinho.
Tudo bom aí, gente, para vocês? Aleluia. Boa noite, Dalva. Seja bem-vinda. Dá mais uns minutinhos aí para o pessoal entrar. A gente já vai orar. O som tá chegando direitinho aí, Dalva? Dá um retorno para mim. O som tá bom, tá ruim? Glória a Deus. É só mais 2 minutinhos e vou estar orando. Espero que seja uma noite preciosa para todos nós. A imagem também. Mas o charme está no quadro, né? Na obra-prima aí do meu pintor caseiro. Késia, a paz, Késia, seja bem-vinda. Hoje é um dia de muitas honrarias. Espero que Deus fale muito. Tem sido um momento precioso, essa live dos Gaditas. E a live é dos Gaditas, né? Mas vocês, mulheres, estão vindo, estão entrando, estão participando. Isso é muito bom, porque isso mostra que vocês querem crescer, né? E alguém dentro de casa tem que buscar. Leila, a paz. Laura, seja bem-vindo. A Sueli. Gente, a gente já vai estar orando. Se vocês sentirem no coração aí, clica aí no aviãozinho que está aqui embaixo. Já compartilha com quem Deus colocou no seu coração, porque Deus faz coisas preciosas, né? E eu creio que essa palavra aí vai falar com muita gente. Muita gente. Amém? Vou estar abrindo a live agora, orando. Eu queria que vocês fechassem seus olhos aí. Não sei onde vocês estão, eu não sei como é que vocês estão hoje. Mas se vocês estão aqui é porque Deus marcou esse encontro. Vocês não marcaram esse encontro com o Cristiano, mas sim com Deus. E eu louvo já louvo a Deus pela vida de vocês. Amém?
Então vamos orar ao Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai querido e amado, Senhor. Senhor, o Senhor sabe, ó Pai, como estamos no dia de hoje. Senhor, muitos hoje estão contemplando aí, Senhor, fazendo festa, Senhor, pelo Dia dos Namorados, Pai. Senhor, Senhor, para santificarmos, Senhor, a Ti, aquilo que o Senhor já fez de mais sagrado, Senhor, na vida do homem e da mulher, que são duas metades, e só são um ser completo quando estão no Senhor. Pai, fala conosco nessa noite, abençoa, Senhor, todos os momentos. Eu já te agradeço, Pai, pela minha vida, pela vida de cada um, principalmente, Senhor, pela vida do nosso pastor, o pastor Luciano, tem sido canal de bênção, Senhor, e por onde ele passa. Eu te louvo, já te agradeço. Me capacita nessa hora, Senhor, é que eu te peço. No nome santo de Jesus, amém e amém. Então, gente, hoje o pastor me deu essa missão, né, de estar aqui dirigindo essa live dos Gaditas. Confesso para vocês que é com grande tremor e temor que eu estou aqui, porque a palavra de Deus é algo muito precioso para mim. Dona Maria, amém, vou estar orando por ela. E para quem não me conhece, eu sou cristiano, sou líder da juventude lá, dos adolescentes lá da igreja, né? Eu costumo falar muito para eles para darem valor à palavra de Deus e aos ensinamentos da Bíblia, né? Em todos os tempos. Então, todas as dúvidas que a gente tem que procurar o discernimento na palavra de Deus, né? Várias situações já se passaram no nosso planeta, no nosso mundo, e simplesmente a palavra de Deus, ela nunca muda. Se a gente pegar lá atrás, quando na época de Pedro, né, na época dos nossos avós, na época dos nossos pais, hoje a palavra é imutável. Ela fala com a gente o tempo todo. E eu queria pegar um texto, né, a live estava sendo dirigida para os Gaditas, mas eu creio que vocês podem, vocês mulheres que estão aqui conosco, podem tomar posse dessa palavra também, né? Que é uma passagem que muitos conhecem. E eu até fiquei assim, falei, Senhor, já ouvi tantas vezes essa palavra, o Senhor está levando para homens agora, para a questão de posicionamento, é isso mesmo? Então, eu estou aqui, já que eu disse uma vez, eis-me aqui, envia-me a mim, então eu vou fazer o que o Senhor está me mandando fazer e vou estar falando dessa palavra. E essa palavra se encontra lá em Lucas. Quem tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra. Está lá em Lucas 19, capítulo 1 ao 10. Tá bom? Vou dar aí uns 2 minutinhos aí para vocês estarem abrindo a palavra. É uma palavra preciosa. Todo mundo achou? Amém? Lucas fica ali logo depois de Marcos, Novo Testamento. Sei que aqui só tem gente que frequenta a EBD e já, né? Amém? Diz assim: E tendo Jesus em Jericó ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa das multidões, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse:
Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo, todos isso murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai querido e amado, Senhor, fala conosco, Pai, através da sua palavra. Senhor, eu sei que o Senhor é fonte de água viva. Senhor, então nos renova, Senhor, nessa noite. Senhor, nos faz, Senhor, enxergar aquilo que às vezes passa despercebido, Senhor, a nossa visão. Fala não só aos nossos ouvidos, mas fala ao nosso coração. Não só nos fale, Pai, mas nos transforme. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Todo mundo já ouviu falar dessa passagem de Zaqueu. A Bíblia fala que ele era pequeno, que ele era publicano, chefe dos publicanos, e ali tem algumas características, era rico. Eu já falei aqui no início, eu fiquei meio assim, porque é uma palavra que eu nunca tinha visto, pelo menos, ter sido colocado nessa direção, né? E às vezes a gente precisa tomar alguns posicionamentos, né? O título, né, das nossas mensagens tem sido Homens de Atitude. E olhando a vida de Zaqueu, pelo menos nessa passagem, a gente pode observar algumas características que simplesmente são marcantes. A primeira delas, eu queria que vocês observassem, e me chamou muita atenção, está no versículo 2, onde diz que ele era chefe dos publicanos e era rico. Hoje tem muita gente que procura riqueza. Muita gente que procura riqueza. E não é feliz. Né? Às vezes a gente pede para Deus nos suprir as nossas necessidades. Mas quando Deus supre as nossas necessidades, a gente não fica satisfeito. Mas não foi só essa questão que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção que fala que ele era chefe. Ele era chefe dos publicanos e não líder. E tem uma grande diferença entre ser chefe e ser líder. E eu já queria perguntar, já queria jogar para vocês isso daí. Exatamente isso. Onde Deus está te colocando, o ambiente, o local onde você está, você tem sido chefe ou você tem sido líder? Você tem colocado as pessoas abaixo de você ou você tem ensinado essas pessoas que elas estão no mesmo nível que você? Porque se a gente for na palavra líder e chefe, a gente vai entender que simplesmente o chefe, ele manda. O chefe, ele manda. E o líder, ele mostra. Ele exatamente mostra aquilo que a gente deve ser. A gente precisa entender a característica dessas duas palavras muito bem. Porque muita gente hoje quer ser chefe, mas não quer ser líder. A gente vive uma geração que não ser chefe.
da palavra de Deus, Deus não nos chamou para ser chefe, nos chamou para ser líderes. Será que as pessoas que estão no seu lar, elas estão te enxergando como chefe ou como líder? Será que você está se colocando em qual posição? Por mais que ele, Zaqueu, fosse líder, fosse chefe dos publicanos, quando Jesus entrou lá na casa, simplesmente o povo murmurou. O povo reclamou que Jesus estava entrando naquela casa, porque aquela casa era a casa de um pecador, era a casa de um defraudador. Por quê? Porque quando ele fala, se eu fiz, eu creio que todo mundo aqui tem filho, e quando meu filho fala para mim assim, pai, eu acho, se eu já falo para ele, você já assinou sua sentença de errado. Pai, diaconisa Letícia, você já assinou a sua sentença de errado. Porque a pessoa que não faz, ela não se deixa carimbar erroneamente. Pelo menos eu aprendi assim. Meu pai sempre falou assim, aprende uma coisa na vida. Se você está certo, argumente com respeito. Mas não assuma aquilo que você não fez. Mas se você está errado, seja homem, abaixa a sua cabeça e aprenda com o seu erro. Então, essa era a vida que Zaqueu tinha. As pessoas eram subordinadas deles, mas não consideravam ele como um líder. E no versículo 3 a gente pode aprender outras coisas com Zaqueu, porque ele era chefe, ele era rico, mas faltava algo. E faltava algo. Se a gente for lá olhar no versículo 3, diz assim, e procurava ver quem era Jesus. Ei, se ele procurava ver quem era Jesus, é porque estava faltando alguma coisa. Se a gente procurar em toda a Bíblia, as pessoas que se aproximaram de Jesus, nós vamos ver que elas tinham alguma necessidade. Elas buscavam algo. E no meio dessa quarentena, eu estava refletindo na palavra hoje, assim, ele foi buscar necessidade fora. E aí, eu comecei a pensar nessa palavra. E o Espírito Santo falou assim, não é necessidade fora, é necessidade dentro. Será que você tem observado a necessidade da sua casa hoje? O que as pessoas que estão em volta de você, quais são as necessidades dela? Eu não estou falando da rua, eu estou falando dentro da sua casa. A necessidade que de repente o seu esposo ou sua esposa tem, a necessidade que seu filho ou filha tem, a necessidade que seus pais têm. Será que você tem observado a vida e do que eles estão precisando? E quando eu falo precisando, gente, eu não estou falando simplesmente de material. Quando a gente fala assim, você precisa de algo, a gente pensa logo em dinheiro. Deixa eu retificar isso aqui. A gente não, muita gente pensa logo em dinheiro. Só que nem sempre dinheiro vai resolver. No caso de Zaqueu não resolveu, porque ele era rico. A palavra vai falar isso, e a palavra não mente. E quando Zaqueu notou que a casa dele faltava algo, ele foi buscar. Ele não ficou reclamando, não ficou murmurando, não ficou culpando ninguém. Ele simplesmente foi buscar. Será que dentro das suas necessidades você está esperando cair do céu ou você
está buscando resolvê-las? Será que você tem orado em cima das suas necessidades para Deus dar um direcionamento para aquilo que Ele quer que aconteça? Ou será que você só está em casa se conformando e reclamando? Eu creio que aqui tem muito pai e mãe. E aí eu pergunto para você, de repente a necessidade é uma cura do seu filho, é uma libertação, e você não busca, você não procura. De repente você já aceitou a palavra de alguém que falou para você, não tem jeito. O povo falava, creio eu, que falava, Zaqueu não tem jeito, ele é ladrão. Esse aí não tem jeito. Antigamente tinha se eu não me engano, é um ditado que falava assim, pau que nasce torto, morre torto. Não tem jeito. Ei, deixa eu falar um negócio para você essa noite. Pau que nasce torto pode ser endireitado. Aquilo que o homem, de repente, botou um ponto final, Deus faz uma vírgula para te dar a vitória. Somente creia. Somente creia. Então a primeira coisa que Zaqueu fez foi olhar a necessidade e procurar a necessidade. No versículo 4, vai dizer assim, e ele correndo diante subiu em uma figueira. E aí você já conhece o resto. Então ele não só procurou. De repente, você tem aí a sua necessidade e só está orando. Só que não é só orar. A gente aprende com Zaqueu no versículo 4 que a gente também tem que agir. Ele, opa, Jesus pode sanar minha necessidade. E aí ele corre em direção à figueira, sobe e fica esperando. Deixa eu dividir um negócio que Deus falou comigo hoje, quando eu estava lendo essa palavra. Vou falar igual o nosso pastor fala. Meu líder, Douglas, te amo. Carolzinha. Deixa eu dividir um negócio com vocês igual o meu pastor fala. Desceu aqui, agora. Escorreu aqui, ó. A gente, pelo menos eu tinha essa concepção, não sei se vocês tinham. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Ou seja, Jesus não estava no alto, Jesus estava embaixo. E ele olhou para baixo. E eu ficava pensando exatamente isso. Porque ele não conseguia chegar por causa da dificuldade. Foi buscar Jesus. Foi buscar uma maneira de encontrar Jesus, de ver Jesus. Nisso, ele subiu na árvore. Só que ele olhou para baixo. Deixa eu te dividir um negócio com você essa noite. Ei, Deus não quer que você suba na árvore para olhar para baixo. Quem sobe em alguma coisa não é para limitar. Não é para limitar a visão. Não é para ter a síndrome da galinha, nem do avestruz. Mas quando nós subimos em alguma coisa, e isso eu posso falar porque onde eu moro no 11º andar, a visão é mais ampla. Essa visão é mais ampla. Então, quando Zaqueu subiu na árvore, subiu naquela figueira brava, o que ele estava fazendo? Eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma necessidade. Se eu olhar para o meu pé, eu não vou conseguir resolver. O que eu preciso fazer? Eu preciso ampliar meus horizontes. Eu preciso pensar fora da caixinha. Muitas vezes a gente não consegue resolver a nossa necessidade porque a gente até ora, a gente busca. Amém, glória a Deus. Mas chega na hora de agir, a gente fica limitado dentro da caixinha. A gente não pensa fora. E ali, enquanto o povo tinha uma visão. Isso aí, Lê.
Enquanto o povo tinha uma visão no nível deles, Zaqueu tinha uma visão do alto, ou seja, muito mais ampla, muito mais ampla. E se a gente continuar dentro dessa palavra, né, a gente precisa aprender que muitas vezes a gente precisa abrir o leque. Abrir o leque. A gente precisa ampliar os nossos horizontes para que a gente possa crescer. E quando eu falo para vocês crescer, eu não estou falando assim, somente crescer dentro do ministério, né, somente numa área. Somente numa área. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Bigard falar, e ele falou uma coisa muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse assim, às vezes as pessoas perguntam, o que é mais importante? O ministério, a família ou o trabalho? E ele fez uma colocação que, assim, que supriu todas as minhas necessidades. Que foi o quê? Deus entregou 3 bolinhas na nossa mão. 3 bolinhas. E mandou equilibrar. Se eu não me engano, é Balabares que faz, né? Exatamente isso daí que o pastor Bigard falou. Né? Se você der muita atenção ao ministério, você esquece a família. Se você der muita atenção à família, você esquece o ministério profissional. Se você pensar muito no seu profissional, você esquece os dois. E você deixa de suprir a família. Então tem que andar muito, muito bem alinhado. Esses dias eu ouvi, eu não lembro quem foi, o pastor que também disse, padre, eu não lembro quem foi. Se eu não me engano, foi o Ricardo Guimarães, na live de quarta-feira. Que é uma balança. E aí, quando ele vê que a família tá um pouquinho mais acima, ele vem correndo e equilibra com o ministério. E aí ele vê o profissional e corre para o outro lado para equilibrar. É exatamente assim que a gente tem que ser. Não adianta, que você não vai conseguir ser feliz se você não crescer profissional, se você não crescer mediante ao seu lar, à sua família, e se você não crescer dentro do seu ministério. Porque Deus não chamou ninguém para ser água parada, que a água parada é da dengue. Não chamou. Chamou para se desenvolver, para você estar sempre em movimento. Em movimento. Lá no versículo 5, a gente vai pegar uma outra característica de Zaqueu. Né? Diz assim, para vocês que estão aí no caminho, eu estou falando lá da passagem de Zaqueu, né? Capítulo 19, eu li do 1 ao 10. Lá no versículo 5 diz assim, e quando Jesus chegou àquele lugar, se eu tivesse próximozinho de vocês, assim, bem pertinho, eu ia falar assim, fala aí, leia bem alto essa parte, porque essa parte, ela só vem ressaltar o que eu falei antes. Lembra que eu falei que Zaqueu não estava aqui no nível do povo, que ele estava aqui em cima, e a palavra vai falar o quê? Que quando Jesus passou naquele lugar, Jesus olhou para o alto. Calma. E glória! Exatamente, a gente tem que ser rio, gente. A gente tem que ser rio. Não poça. A poça, ela retém a água por um tempo e depois murcha. O rio não. O rio, ele está sempre em movimento. Diz assim, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhava para cima, viu e disse, Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. E glória. E no versículo 5, tem uma coisa que é uma coisa que a gente sempre tem que fazer. A gente sempre fala que quer fazer, mas não é fácil de fazer, que é o quê?
ele se posicionou. Muitas vezes a gente busca, muitas vezes encontra a necessidade, busca, age, mas quando Deus fala, ah, papai, quando Deus fala, você não quer se colocar em posição. E se você não se coloca em posição, não adiantou nada você buscar, observar a sua necessidade e nem agir. E provavelmente, você vai virar um murmurador. Provavelmente. Então, gente, será que a gente está se posicionando da maneira que Deus tem falado para a gente se posicionar? Será que a gente tem se colocado como líder aonde Deus tem nos colocado? Será que a gente está ensinando? Eu costumo dizer que o povo de hoje, a galera de hoje, ela está cansada de falar. Ela está cansada de ouvir você falar. Ela quer olhar você fazer. E aí? Se a galera tá só agindo porque você está falando, você é chefe. Mas se você está dando um exemplo, você é líder. E eu já falei, Deus não chamou ninguém para ser chefe. Deus chamou para ser líder. E muitas vezes a gente acha que o líder, ele só comanda. Pelo contrário, o líder, ele é aquele que tem que chegar ali e ensinar, ou seja, botar a mão no arado. Ele tem que ser o primeiro a pôr a mão no arado. A gente precisa entender que muitas vezes a nossa casa, as pessoas do nosso serviço, as pessoas que estão com a gente caminhando, precisa da gente. O pastor costuma dizer lá na igreja o seguinte, que quando você desiste, você nunca desiste só. E aí eu vou pegar esse gancho para acrescentar algo. Quando você desiste, você não desiste sozinho. Você sempre leva alguém com você. Mas quando você cresce, quando você busca o seu crescimento, você arrasta alguém com você. Você não passa despercebido. E eu queria que isso aí ficasse no seu coração essa noite, porque muitas vezes a gente acha que é só, não, eu fraquejei nessa batalha, eu não vou conseguir. E não funciona assim. Quando você desce, você leva alguém. Quando você sobe, você também arrasta. Você também arrasta. Então, se você cresce como marido, é inevitável que a sua esposa não cresça. É inevitável que seus filhos não cresçam. É inevitável que as pessoas à sua volta, elas não notem a diferença e cresçam. Na leitura, eu queria dar um exemplo, botei aqui, eu fui colar agora, deu ruim. Ano passado, eu tenho dois filhos, e uma tem 2 anos, o outro tem 10, tem 9. E aí, eu fiz um propósito com alguns adolescentes lá na igreja, da gente ler o Novo Testamento todo. E aí, meu filho, ele já está acostumado a me ver lendo, e ele viu que eu baixei um plano de leitura e fiz. E aí, quando chegou o final do ano, ele não conseguiu concluir, né? E quando chegou o final do ano, eu peguei os adolescentes que leram e pedi para dar o testemunho no culto de adolescente. E eles deram e meu filho estava lá. E aí ele falou assim, ei, você não me chamou? Aí eu falei assim, você reparou que quem falou foi quem concluiu, quem experimentou algo maravilhoso de Deus? E por que eu estou dando esse exemplo aqui, gente, para vocês? Porque às vezes você até já se posicionou. Às vezes até você já se colocou, Deus já falou com você, ó, é esse ministério que eu quero que você tome conta, eu quero que você faça isso, eu quero que você se coloque nessa posição. Eu costumo dizer para os adolescentes assim, cuidado, que Deus fala com uma frase
que muitas vezes a gente fala, mas a gente não tem noção dessa frase, que é a seguinte: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus quer enviar e você não quer ir. Não precisa botar aqui não. Mas se já aconteceu com você, bota na cabeça. E ó, ai, comigo já aconteceu. E aí eu falei com ele, eu falei assim, olha só, você começou a ler, mas Deus não mandou você parar. Você tinha que concluir. Porque Deus não é um Deus de fazer a obra pela metade. Deus é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que ele começa a obra, ele chega no meio, mas ele não para enquanto não tiver concluído. Então, gente, se você tem uma promessa na sua vida, continua firme. Continua, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Tenho certeza absoluta. E esse ano, né, ele tá que tá. Esse ano eu mandei ele ler hoje, ele falou que não tinha nada para fazer. Eu falei assim, e aí? Pai, não tenho nada para fazer, vai ler. Eu falei assim, já estou adiantado. Ainda tive que passar por isso ainda, mas glória a Deus. É com alegria que eu passo. Então temos que ser, verdade, Lê. Muito verdade isso. Esse versículo é bonito. Na prática tem que ter muita perseverança. Verdade. Verdade. Lá no versículo 9, Jesus vai falar da recompensa. Mas porque Zaqueu passou por todas essas etapas. E ele perseverou. A Letícia colocou muito bem aqui. Tem que ter muita perseverança. Muita perseverança. E Zaqueu teve. Lá no versículo 9, diz assim: disse-lhe Jesus, vou parafrasear, hoje a salvação chegou aqui, na sua casa. Acabou. Acabou. Chegou. Então, quando você se coloca na posição, você enxerga, você busca, você age, você se posiciona. O plano de Deus, ele se cumpre na sua vida. Porque depois vai falar, depois desse versículo, que o Filho do Homem veio para aqueles que estavam doentes. Para aqueles que necessitavam. Então, assim, o plano já está feito, irmão. O plano já está feito. Se posiciona, seja exemplo. Deus está te chamando para ser líder. Aqui eu estou falando para homens e para mulheres. Seja líder. Seja líder da sua casa. Seja líder no seu serviço. Pelo amor de Deus, não vai chegar segunda-feira lá no serviço também, bicando tudo, falando assim, ó, o irmão falou que tem que ser líder aqui, eu que mando. Não é isso não. O líder é aquele que se submete. Ele se submete também. Se a gente olhar a caminhada de Jesus, a gente vai ter uma... A gente entendeu errado o que é ser líder. A gente entendeu errado. E a gente precisa entender verdadeiramente o que quer dizer líder. A recompensa não veio só para Zaqueu. E essa é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque quando a gente recebe a bênção de Deus, há um tempo atrás o pastor falou da passagem que os discípulos estavam no barquinho e o mar estava revolto. Só que também tinha outros barquinhos. Só que quando o milagre chegou para o barco, que se acalmou o vento, se acalmou tudo, os outros barquinhos também experimentaram. E quem são esses outros barquinhos? As pessoas que estão ao seu redor. Você está buscando? Você está se posicionando? É fácil? Não é fácil não, gente. É osso. Mas vale a pena. Vale a pena. Seu filho vai ter mudança de vida. Sua mãe vai ter mudança de vida. Seus amigos vão ter mudança de vida. As pessoas que te rodeiam vão ter mudança de vida. Porque a bênção, quando ela chega, ela transborda. Ela não fica. Como a Lê falou, como a Letícia falou, a bênção, nós temos que ser como um rio. E a bênção, ela não é diferente. Vocês já tentaram
botar um copo ou uma garrafa dentro de um rio, ela enche a garrafa, mas o quanto transborda é para todo lado. Verdade, verdade. Um bom servo sempre será um bom líder. Isso é verdade, Diego. Muito verdade isso daí. Porque as pessoas olham como você se posiciona, né? Nos detalhes, nos detalhes. E aí, para fechar, gente, falei muito. Me perdoem, tá? Não estou muito acostumado com isso, não. Mas vamos lá. Estou quase acabando. Lá no versículo 7, quando Jesus, quando Jesus entrou para falar com Zaqueu, quem estava de fora murmurou. Ei, Jesus está entrando lá na casa daquele pecador lá. Está entrando no lugar errado. Tanta gente aqui. Eu acredito que ali tinha muitos chefes que queriam estar com Jesus, mas Jesus entrou naquele lugar para levar a salvação. E se a gente olhar a história, Zaqueu ficou meio constrangido, porque o povo começou a murmurar e ele ficou constrangido ao ouvir que falavam mal de Jesus, porque começaram a murmurar porque que Jesus entrou naquele lugar. E ele ficou constrangido, porque Jesus estava na sua casa. E aí eu queria deixar uma reflexão para vocês hoje e até abrir para vocês falarem alguma coisa, até para eu poder beber uma água. Como as pessoas estão nos vendo hoje. Como as pessoas, né? A gente muitas vezes fala assim, isso aqui é a casa de Deus. O povo abençoado. Glória a Deus. Amém. Dentro de casa é a casa de Deus. E o que as pessoas de fora acham. Porque eu tenho certeza que depois que chegou a salvação na casa de Zaqueu, ele dividiu o que tinha, ele deixou de ser chefe para virar um líder, ganhou o prêmio maior, que era a salvação para toda a sua família, para aquela casa, e aí virou uma referência. E o que eu te pergunto essa noite é exatamente isso. O que as pessoas têm falado de Cristo na sua casa? Deixa eu partilhar um negócio com você aqui. Vou molhar o bico aí e vou partilhar. Eu não venho de um lar cristão, né? E aí, eu tinha alguns amigos que eram evangélicos, eles falavam que eram evangélicos. E eu preciso abrir isso para vocês, porque isso me afastou por muito tempo. Sabe por quê? Porque a visão que eu tinha não era essa. Não era essa. As pessoas colocavam versículos, andavam com camisa. Na minha época já tinha esse negócio de camisa de Jesus, então, né, já botava, queria corrigir. Mas quando a gente olhava a atitude, você falava assim, caramba, será que Jesus faria isso? Exatamente, Diego, exatamente. Deus é tão maravilhoso que ele não muda o que está fora primeiro. Ele muda o que está dentro. Se você não mudar o que está dentro de você, você não consegue externar. Vamos voltar só um pouquinho aqui. Lembra que eu falei que você transborda? Deus transborda na sua vida. Ou seja, a água, ela tem que entrar dentro do copo e sair. Ela não bate aqui na borda e sai. Não é assim que funciona. A pessoa que não está cheio, ela não tem como transbordar para as outras pessoas. Exatamente, Lê. Exatamente isso. Exatamente isso. Foi o que eu falei. As pessoas muitas vezes querem falar, falar, falar. E quando as pessoas olham as atitudes, não bate. E aí sabe o que as pessoas pensam? As pessoas não pensam que você é um servo falho.
Não, fala assim, que Deus é esse que permite que esse servo faça isso. Que ele fale, mas ele não viva. Gente, eu não sei vocês. Eu vou até falar uma frase do pastor Lucinho, que é uma pessoa que eu gosto muito. Lá na igreja eu falo que a gente tem que ser 22 por Jesus, e que é uma frase do nosso pastor Léo. E o pastor Lucinho fala o seguinte: seja louco por Jesus. Antes de entrar nessa live, eu falei assim: Senhor, não me deixe te envergonhar. Não me deixe te envergonhar. Eu sei que eu sou tão pequeno, né? Gente, eu vim falar depois do pastor Luciano, eu vim falar depois do Léo. Lembra do nível aqui, ó? Eu tô aqui. E eu falei, Senhor, só não me... que seja o Senhor que fale, que não seja eu. Em nome de Jesus. Né? Então a gente precisa entender isso, que quando você envergonha, você tem uma prática errada, você não está só se envergonhando, você está envergonhando aquele que comprou seus pecados. Exatamente isso que eu estou falando. Ele se colocou aqui muito bem. O pior é que as pessoas julgam Jesus pelas nossas ações. Ou seja, como é que você tem funcionado? Deus, ele te fez um imã. Ele te fez um imã. E aí, como é que você tem funcionado? Você tem atraído ou você tem repelido as pessoas? A gente precisa atrair as pessoas. As pessoas precisam entender que Deus é justo, fiel, que ninguém amou a gente como ele amou. Ninguém, gente, ninguém. E a gente precisa entender isso também, que a nossa casa, as nossas ações, precisa externar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque o povo já está cansado de ouvir. E a sua ação? E a sua ação? Então, essa noite eu queria estar fechando. Tá virando live mista ali. Eu tô vendo isso. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse exatamente nessa reflexão. O que as pessoas têm falado de Cristo na sua casa? Não me entendam errado, eu não estou falando que a gente tem que se amostrar para as pessoas. Está errado. Quando você quer servir a Deus de uma maneira com excelência, porque é o que ele merece, as pessoas não conseguem não notar. Não conseguem não notar. E eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês. Exatamente isso. O que as pessoas têm falado de Cristo na minha casa. As pessoas têm que olhar. É o osso. Ele botou aqui, ó, as pessoas têm falado pelos cotovelos. É, a gente não pode falar que a gente tem um Deus que traz paz e a nossa casa ser um rebuliço. Não tem como. Não tem como falar que o nosso Deus é justo e você tratar o seu cônjuge. Ó, vai botar a mão na cabeça aí, gente. Vai falar um aí, em nome de Jesus. Quer ver? E tratar o cônjuge com ignorância. Não tem como. Não tem como você virar as costas para as necessidades do seu lar. Não tem como. Não tem como. Então a gente precisa entender isso. Quando as pessoas querem ver Cristo através da nossa ação, elas estão cansadas de ouvir você falar. Só age. Só age. Ninguém aqui, todo mundo aqui acaba pecando. Santo é só Jesus. Mas a gente tem que buscar a santificação. Tem que buscar. Amém? Eu espero que Deus tenha... A gente tem 5 minutinhos aqui, eu vou falar mais 30, então vai ter mais 4. Espero que Deus tenha falado com vocês essa noite, né? Que essas palavras possam continuar mexendo com o seu coração, porque está mexendo com a minha mente, né? Às vezes é fácil a gente olhar a necessidade de fora, mas a gente não consegue enxergar a necessidade de dentro, né?
Aproveite esse tempo de quarentena. O pessoal já está querendo acabar com esse tempo de quarentena, mas aproveite esse tempo para olhar primeiro dentro de casa. Da mesma forma que Jesus fez. Eu não estou te chamando para fazer nada de diferente, não. Só estou te chamando para ser um servo de Jesus e você fazer o que Jesus faz. Que é o quê? Primeiro ele entra. Muda. Observa. Nossa casa é o nosso primeiro ministério. Verdade, Gil. Muito verdade isso. Se a gente deixar de zelar pela nossa casa, fica complicado. Ele primeiro aqui, ó, entra na casa, ó, arruma tudo, para depois fazer. Porque uma coisa que Deus não quer com certeza é que você edifique casa fora, mas a sua casa caia. Ele não quer isso, irmão. Não quer isso. Amém? Se vocês quiserem comentar aqui, vou deixar aqui, ó, 2 minutos por comentar, que eu falei muito. Meu Deus do céu. Eu não sei se a Dalva está aí ainda. Dalva, eu vou pedir para você colocar o nome da sua mãe de novo para mim, para eu estar orando por ela. Amém? Gente, eu espero profundamente que Deus tenha falado no coração de vocês. Tenha falado de uma maneira particular. Porque Deus age assim, Ele fala no particular com cada um. Amém? Eu queria dar aqui alguns avisos rapidinho, a gente está orando. Amanhã é sábado, a gente vai ter a live dos adolescentes conectados. Então, se você tem filho, sobrinho, gente, pede para entrar lá no Instagram da Rede Conectados. Vai ser bênção. Papo de adolescente para adolescente, às 17 horas. Ó, meu Deus do céu, eu te amo. É meu líder, gente. Eu amo ele. Às 17 horas. Vou fazer um jabá aqui, meu líder. Às 17 horas tem a live da Life, que é da Rede Jovem. Tem sido palavra. Eu não sei se vocês vão continuar com a. Vocês vão continuar com a série? Coloca aqui para mim para poder dizer. Tem sido bênção pra caramba na vida dos jovens. E depois, gente, às 6h30, tem uma live das mulheres, ó, bênção pura, sem mistura. Vai ser a Joyce, nossa pastora, junto com a... Ih, meu Deus do céu, esqueci o nome dela. Com a pastora Valéria, esposa do pastor Bruno da Unção do Crescimento. É uma mulher de Deus também. Né? Esse final de semana a gente não vai ter a live de casais, mas a gente vai ter a EBD. A gente vai ter a EBD às 9h, às 10h a gente tem o nosso culto, tá bom? Fica atento aí na rede social para vocês terem mais notícias. Gente, obrigado aí por ter ficado conosco. Espero que Deus abençoe muito vocês. Vou estar orando aqui em 30 segundos. Papai do céu. Vamos lá. Senhor, meu Deus, querido Pai, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, possa invadir, Pai, cada casa nesse momento, Senhor, que venha transformar de dentro para fora, Senhor, não de fora para dentro. Fala com cada filho, abençoa, dá um final de semana abençoado, e que eles possam, Pai, receber mais e mais de Ti, e que eles possam ter essas qualidades, Pai, esses posicionamentos de Zaqueu. É o que eu te peço essa noite, no nome santo de Jesus, amém e amém. Gente, fica com Deus, um ótimo final de semana.